Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar das nossas jornadas. Eu queria agradecer a todos os que se inscreveram e os que estão em direto a ouvir-nos e aos que irão ouvir em diferido, provavelmente. Eu chamo-me Teresa Gil Martins, sou pediatra em Santarém e venho falar-vos sobre enurese. Antes de falar do tema propriamente dito, gostava de convidar-vos a olhar para dentro do nosso corpo e perceber como é que as coisas funcionam. Nós somos uma pequena fábrica de produção de urina, uma vez que os nossos rins estão continuamente a produzi-la. Ao produzirem essa urina, concentram lá dentro produtos que, se acumularem no nosso corpo, se tornam tóxicos. Essa urina que é produzida em ambos os rins vai ser enviada para a bexiga é o reservatório dessa urina, e à medida que ela se vai enchendo, vai enviando mensagens, como se pode ver ali na figura, ao cérebro e avisa: atenção, vais ter que procurar uma casa de banho para conseguires posicionar-te, porque dentro em breve eu vou precisar de eliminar esta urina. Entretanto, nós procuramos a tal casa de banho e quando isso acontece, o nosso cérebro, que já está sentado num local socialmente adequado, vai enviar a mensagem ao reservatório, portanto à bexiga, para que ele proceda à eliminação dessa urina. Isto é um processo muito complexo, que envolve que o músculo da bexiga se contraia para empurrar a urina e, ao mesmo tempo, aqueles músculos que antes estavam contraídos para impedirem a saída da urina se relaxem e deixem a urina passar livremente. Esses músculos são ali, como vemos na parte inferior da bexiga, o esfíncter vesical, e são todos os músculos que estão por baixo da bexiga, que são os músculos do períneo. Isto é muito importante que aconteça durante o dia, e nós normalmente tiramos a fralda durante o dia, para que consigamos integrar-nos socialmente de uma forma adequada, porque nós não podemos urinar em todo o lado e, portanto, temos que ter um reservatório, temos que ter a devida informação para procurarmos o local adequado e, portanto, para termos um local socialmente correto e sermos bem aceitos pela sociedade. Isso normalmente acontece por volta dos 2 anos, a partir dos 2 anos, e a partir dos 5 anos convém que as crianças já tenham também um controle noturno. E isso acontece porque nós habitualmente produzimos menos urina durante a noite, para que façamos menos xixi e para que com isso consigamos ter um sono mais repousante que nos permita ter uma atividade diurna no dia a seguir muito mais produtiva e rentável. A enurese são as perdas de urina durante o sono em crianças com 5 ou mais anos de idade e totalmente saudáveis, não têm problemas neurológicos, não têm problemas urinários. É uma situação relativamente frequente. Pensa-se mesmo que esteja subavaliada, uma vez que muitas crianças não se queixam dela. Aos 7 anos calcula-se, provavelmente de uma forma subavaliada, que 10% das crianças sofram de enurese. Quer isto dizer, em termos práticos, que numa turma de 20 crianças, provavelmente 2 delas perdem urina durante a noite e não se sabe. Porque isto, normalmente as crianças têm vergonha. Esta situação e as situações mais benignas habitualmente resolvem espontaneamente com a idade e, como vemos, há um decréscimo da frequência com a idade. Temos um problema, é que normalmente persistem as mais graves. Isto pode persistir até à vida adulta e há adultos ainda com problemas urinários, nomeadamente de enurese. E tem consequências? É fácil de perceber que sim. Uma criança que está continuamente a acordar, a despertar durante o sono, que acorda molhada, cujos pais estão continuamente a ir ver se ela está molhada, muitas vezes a acordá-la mesmo sem ela ter vontade, o que é uma coisa que é um bocadinho contraprodutiva, vai afetar o sono destas crianças, vai afetar o sono destes pais e vai ter consequências no rendimento e na aprendizagem mesmo no dia a seguir e no trabalho dos pais. Isto interfere com as relações sociais. Eu ainda esta semana estive com um menino, que provavelmente será um dos próximos Ronaldos, que me contava à mãe que quando ele veio de um campeonato tinha 7 fraldas dentro da mochila. Estes miúdos recusam-se a participar muitas vezes em campeonatos, em acampamentos, não vão ter com os amigos durante a noite e quando o fazem, habitualmente colocam uma fralda às escondidas, que depois também é retirada às escondidas e, como dizia esta mãe, com um sofrimento atroz, tirei 7 fraldas da mochila do meu filho. Portanto, isto vai interferir com as relações sociais da criança, com a sua própria autoestima e interfere com o seu desenvolvimento. O sentimento de vergonha que normalmente está inerente a estas situações remete-os ao silêncio, às crianças e à família, e muitas vezes eles nem se queixam. E é importante sensibilizar os pais de que as punições agravam todas estas consequências e têm mesmo implicações no tratamento. Sabemos que se as crianças forem punidas, o tratamento vai ser muito mais complicado. A causa é desconhecida, provavelmente envolve muitos fatores,
Sabemos que há uma forte componente hereditária, embora não saibamos exatamente qual é a importância disto, mas normalmente há uma história familiar de enurese. O que eu costumo dizer para que as crianças se sintam melhor, a culpa não é tua, a culpa é do teu pai, ele também perdeu a urina. E depois digo ao pai, olha, se calhar a culpa é do avô, portanto, isto para desculpabilizar um bocadinho as crianças e para que elas se sintam um bocadinho mais confortáveis com a situação. Porquê que as crianças sofrem de enurese e porquê que isto se mantém? Tem vários mecanismos, uma delas é porque algumas crianças têm dificuldade em acordar de noite e, portanto, acabam por perder urina sem acordar. Outra situação é porque algumas crianças continuam a produzir muito volume de urina e esse volume é tão grande que o reservatório da sua bexiga não é capaz de a aguentar. E a outra situação são aquelas crianças que têm bexigas mais pequenas do que aquilo que é esperado para a idade e que a produção de urina é maior do que a capacidade que eles têm de aguardar durante a noite. Isto tem tratamento, sim, e é importante que as pessoas saibam disto, é importante procurar ajuda e é importante perceber que há algumas atitudes que nós podemos ter desde uma fase muito precoce da vida das crianças, que pode também contribuir de uma forma positiva ou negativa para a continuidade deste problema. São sinais de gravidade. Habitualmente uma criança que já esteve 6 meses ou mais sem perder urina durante a noite e que de repente começa a perdê-la, pode ser preocupante, pode ser alguma causa, alguma doença que tenha aparecido, é conveniente procurar ajuda. Todas as comorbilidades, e são várias, que se associam muitas vezes à enurese, dificultam o tratamento da própria enurese e, por outro lado, muitas vezes requerem tratamento específico. Muitas vezes a enurese está associada a alterações comportamentais, está associada à obesidade, da qual acabámos de falar, com o ressonar de noite, com a obstipação, como iremos ver mais à frente, e com outras queixas também durante o dia. Ou seja, quando averiguamos e avaliamos bem, as crianças não perdem só durante a noite, mas também perdem, às vezes, durante o dia, ou então alguns sinais que os pais não estão atentos e que devem estar. Aquelas crianças que fazem a vénia de Vincent, que é fazer assim, não sei se me conseguem ver, mas que se apertam, que não conseguem, que estão a tentar controlar-se, nada disso é normal. Crianças que fazem menos do que 3 vezes, que urinam menos de 3 vezes por dia, menos de 4 vezes, porque 3 já é patológico, ou mais de 7 vezes também não é normal. Aquelas crianças que passam a correr pela casa de banho e que vão rapidamente fazer um xixi porque têm que ir brincar, também não deve acontecer. A urina deve ser calma, tranquila e proporcionar um esvaziamento completo da urina, porque se lá fica algum resíduo, outros problemas podem advir. Então, o que posso fazer? Essencialmente, devemos evitar interferir com o esvaziamento normal desta urina e, portanto, todas as medidas que o dificultem vão atrapalhar e vão agravar a situação. Não devo contrariar os limites do armazenamento da urina e, por outro lado, devo obedecer às ordens que o meu cérebro me manda. Ou seja, se está na hora de eu ir à casa de banho, e isto passa-se desde criança à vida adulta, eu tenho que obedecer a estas ordens e tenho que ir. Então, para os pais, eu gostava de deixar algumas mensagens e para que estivessem atentos. Estas duas imagens, proponho-vos a que tentem achar as diferenças. Temos ali à vossa esquerda uma criança que não está sentada adequadamente. Isto vai interferir com aquele esvaziamento que eu estava a falar. Reparem, a sanita tem um orifício que é muito maior do que o corpo da criança. Portanto, esta criança está aflitíssima para se segurar lá em cima. E o que é que vai fazer? Contrair o seu períneo para se aguentar, vai dificultar o esvaziamento da urina. E depois tem os pés como? Numa altura inapropriada. Esta sanita é para adultos, os pés estão muito mais altos, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pôr um banquinho debaixo destes pés para conseguir a posição que vejo ali à direita e que é uma criança relaxada, tranquila, com um períneo capaz de relaxar quando comanda a atitude de esvaziar a bexiga e para isso tem que ter os pés assentos no chão, as perninhas ligeiramente abertas, tem que estar confortavelmente sentado num orifício que seja adequado ao seu tamanho. E depois estar atento a estes sinais, saber que há horas para urinar, tudo o que seja excesso ou passar mais do que 2 horas sem urinar é anormal e, tal como já disse, crianças que urinam muitas vezes ao dia, portanto mais de 7, menos do que 3 vezes. Eu ainda no outro dia apanhei uma criança, nem era uma criança, era uma adolescente na minha consulta, que quando foi fazer uma ecografia e se conseguiu medir o volume que ela tinha dentro da bexiga, tinha 800 mililitros.
800 mililitros é quase uma garrafa de 1 litro. Como é que isto cabe na barriga de uma criança? Portanto, é importante incentivar e perceber se a criança anda muito tempo sem urinar. É importante estar atento a estes sinais, em que a ordem está a chegar, mas não está a ser cumprida a indicação para esvaziar a urina, e em última instância o que vai acontecer é uma incontinência também diurna. É importante não recriminar e é importante pedir ajuda. E ajuda, refiro-me à ajuda médica, como é óbvio. Mensagens para as escolas. Quando há uma ordem e um pedido de uma criança para ir à casa de banho, esse pedido deve ser respondido. Estamos a ajudar a solucionar a ordem que vem da cabeça destas crianças e que é a de procurar um sítio adequado em termos sociais para esvaziar a sua urina. É importante que pais e professores percebam que uma criança e um adulto não deve estar mais do que 2 horas sem urinar, porque senão vai aumentar o tamanho e a distensão da bexiga e, obviamente, isso vai mesmo alterar o funcionamento deste músculo da bexiga. É importante que as casas de banho sejam minimamente convidativas e por isso é importante assegurar segurança. Há crianças que se queixam dos fechos da porta que não fecham e, portanto, não se sentem seguros lá dentro. É importante que a higiene lhes permita posicionarem-se adequadamente na sanita e é importante respeitar a privacidade. Para os profissionais de saúde, eu queria alertar que é importante inquirir sobre este sintoma. Nós sabemos, e sabe-se atualmente, que cerca de 50% das crianças e das suas famílias não procuram ajuda. E mesmo quando estão a ser seguidas por outro motivo, não referem este sintoma. E se nós não o perguntarmos de uma forma privada, mas dirigida e sermos objetivos, eles provavelmente não se vão queixar. Intimamente ligado com esta fábrica de urina, temos uma fábrica de fezes. Tem grande proximidade o reservatório das fezes com o reservatório da urina e, portanto, é o intestino. Idealmente, as fezes devem ser naquilo que chamamos a escala de Bristol, de grau 4, ou tipo 4. Quer dizer que são tipo salsicha, fáceis de sair, não são grossas, não são duras, não incomodam a criança. Quando isto não acontece, se perceberem os limites anatómicos, alteram-se e, portanto, o intestino começa a distender, e vai invadir o terreno alheio, que é o da bexiga. E, portanto, as fezes ficam duras, estabelece-se um diálogo muito pouco amistoso entre o intestino e a bexiga, e isto vai condicionar o aparecimento de sintomas urinários. E porque dentro destes 2 órgãos, o mais vulnerável é mesmo a bexiga. Então, é preciso que os pais e nós estejamos atentos à obstipação, que é um sintoma muito frequente, muito importante e que interfere com todos estes sintomas, para além dos intestinais. Quando as fezes se tornam muito duras, pouco frequentes, em qualquer idade, mas define-se obstipação acima dos 4 anos de idade, o que acontece é o que vemos naquela imagem, um intestino todo distendido, fezes duras, pétreas. O que é que acham que vai acontecer a uma criança que tem estas fezes para sair? Vai-se retrair, porque a última vez em que isto aconteceu doeu-lhe imenso, fez fissuras, cada vez dói mais e, portanto, cada vez se retrai mais. O intestino vai distendendo, chegam mesmo a perder a vontade de fazer cocó. E o que acontece é que começam a perder aquelas fezes moles, habitualmente muito mal cheirosas, que é o soiling, é uma encoprese, e é a única coisa, às vezes, pelos quais as crianças pedem ajuda. E pedem muitas vezes porque dizem que têm diarreia. Não é diarreia. Isto é o resultado e a complicação de uma obstipação. Isto implica um tratamento dirigido à obstipação, portanto, como uma das comorbilidades da enurese, e que implica uma dieta saudável, mais uma vez, e para tudo, dentro das crianças, a dieta saudável é importantíssima, e a dieta saudável implica muitas fibras, implica muita água, para que as crianças tenham fibras e as fezes fiquem amolecidas, implica exercício físico, porque quando há exercício físico o intestino também mexe mais e acaba por trabalhar melhor, e muitas vezes implica o uso de laxantes, e é aí que nós intervimos como médicos. É preciso, muitas vezes, usá-los para amolecer as fezes, e é preciso que haja fezes diariamente. Para isso é preciso nunca adiar a vontade de defecar, e, portanto, quando uma criança percebemos que está a tentar retrair-se, é importante levá-la à casa de banho. É importante apontar para ter fezes e vigiar que sejam na escala de Bristol de tipo 4 e nunca fezes duras. É importante também na defecação adequar a posição em que eles se sentam para que também não se dificulte o esvaziamento, se facilite, não doa e não agrave a dificuldade de esvaziamento.
E há uma coisa que nós usamos muitas vezes, que é o reflexo gastrocólico, e que todos vocês com certeza já tiveram essa experiência. Quando comemos, a maior parte, ou principalmente em algumas pessoas, mexe o estômago e a seguir mexe o intestino. Portanto, se mexe o intestino, a seguir muitas vezes temos vontade de ir à casa de banho fazer cocó. Portanto, nós podemos aproveitar isto que é fisiológico e colocar as crianças cerca de 10 minutos depois do pequeno almoço, depois do almoço e depois do jantar, sentadas calmamente na sanita a tentarem fazer cocó numa posição adequada. É levantar um bocadinho mais cedo para que tenham tempo para comer o pequeno almoço calmamente e para que ainda tenham tempo, e não seja a correr para ir para a escola, para se sentarem na sanita e fazerem o seu cocó. Então, como medidas gerais, é importante uma dieta saudável. Sabemos que bebidas açucaradas e comidas açucaradas aumentam a produção de urina, é normal, isso vai aumentar a enurese. O exercício físico é também muito importante para que o intestino trabalhe, para que o organismo funcione bem. As regras de higiene do sono, o sono e a enurese estão intimamente ligados. Não sabemos exatamente de que forma, mas sabemos que estas crianças muitas vezes têm um sono alterado. Se há videojogos, se há telemóvel, se há luminosidade ou outras estratégias que aumentem a excitação cerebral à hora de ir para a cama, isso vai interferir com o sono e vai aumentar a enurese. É importante algumas medidas, é importante que bebam muita água, como já disse anteriormente, mas é importante que tentem não beber nem o leitinho da noite, nem muitos líquidos a partir das 5 da tarde, que é para que a urina se processe durante o dia e enquanto estamos acordados e não a reservemos para a noite. É importante esvaziar a bexiga antes de ir para a cama. Muitas crianças adormecem no sofá. Se adormecem no sofá, vão para a cama de bexiga cheia. E se vão para a cama de bexiga cheia, é mais provável que tenham enurese do que uma que esvazia a bexiga antes. É importante o reforço positivo e é importante não recriminar. Muitas vezes damos estes calendários e propomos à criança entrega de prémios quando as coisas correm bem. Isto motiva-os, faz com que eles se incentivem mais no tratamento, estejam mais atentos e correspondam ao tratamento. É importante que as micções sejam frequentes e sejam de 2 em 2 horas e sempre que haja vontade, nunca adiar uma micção nem uma dejeção. É importante, como vimos, a posição adequada, é importante estar atento aos cocós, porque é importante tratar a obstipação e reeducar o intestino. É importante pedir ajuda médica sempre que necessário e não é preciso deixar chegar aos 5 anos, muitas vezes começa mesmo mais cedo. O tratamento médico pode envolver, normalmente começa com medidas não farmacológicas, são medidas comportamentais. Temos os alarmes de enurese para aquelas crianças que têm mais dificuldade em acordar de noite e que as acordam. Não é acordá-las quando elas não têm vontade, alarmes de enurese acordam-nas quando elas estão a começar a fazer xixi, para elas aprenderem a relacionar uma bexiga cheia com a capacidade de acordar. E temos biofeedbacks, temos outros tratamentos não invasivos, temos medidas farmacológicas, temos medicamentos específicos e dirigidos a situações particulares e que devem ser utilizados de forma individualizada e, portanto, isto já é uma coisa para fazer dentro da especialidade ou pelo menos por um médico que saiba lidar com estas situações e muitas vezes associamos estes tratamentos. Embora o tratamento nem sempre seja fácil e, portanto, isto não é preciso a adesão terapêutica de que falava há bocadinho o Dr. Onofre, é preciso que haja boa comunicação e tempo para comunicarmos com as crianças e com as famílias, fazer-lhes explicar bem como é que isto funciona, para conseguirmos, porque a adesão das crianças também implica alguma parte nossa. Comunicar bem, incentivar, motivar, também faz com que eles tenham maior adesão terapêutica. E, finalmente, isto de ter uma asma ou ter uma diabetes é uma doença crónica para a qual nós informamos a escola toda e todas as pessoas da escola nos ajudam a tratar daquela criança. O problema é que a enurese e todos estes problemas urinários também são doenças crónicas, mas o que fazemos é precisamente o contrário, é esconder à escola toda, esconder aos amigos todos e que ninguém vai participar no tratamento desta criança. Com o intuito de sensibilizar para isto, para o tratamento destas situações e para o sofrimento que estas crianças têm e as suas famílias, foi estabelecido e têm vindo a ser tomadas iniciativas importantes de sensibilização e foi estabelecido que todas as terças-feiras, as últimas terças-feiras do mês de maio, iriam ser dedicadas à sensibilização para o tema. E, portanto, ontem, eu venho um bocadinho atrasada, peço desculpa, mas venho ainda reforçar isso, comemorou-se o Dia Mundial da Enurese, com o intuito de perceber que a enurese tem solução
e que nós em casa, e desde uma fase muito precoce, que é o do controle dos esfíncteres, no momento em que sentamos uma criança na sanita, já estamos a contribuir para que essa criança não venha a ter problemas urinários. Isto para quê? Para conseguirmos um fim para esta solução, para que estas crianças fiquem muito mais felizes, para que os pais também tenham muito melhor qualidade de vida, para que estas crianças não perpetuem comorbilidades e não tenham complicações associadas, que no futuro vão acarretar custos para elas e para toda a sociedade, porque somos nós que estamos a pagar os custos de todos os tratamentos das situações que não foram resolvidas previamente e, portanto, a prevenção também é uma coisa muito importante. Muito obrigada pela vossa atenção. A observação da Aline, de grau e produtor de sanita foram quando a fecho das portas das casas de banho das escolas, do começo ao primeiro ciclo, o desfecho de segurança não existe. A solução encontrada neste último caso foi um pacto com o melhor amigo, para ficar de vigia quando necessário. Eu concordo com tudo isso. É evidente que as crianças não devem ficar fechadas dentro da casa de banho, mas a própria escola, essa escola está muito sensibilizada para o assunto e, portanto, acho que é muito importante e é importante sensibilizar dentro de todas as comunidades para arranjar soluções e estratégias desse género. Parabéns a quem tomou essa atitude. E a mãe diz que a ideia foi mesmo muito, que as pessoas mudaram nesse sentido. Ok. Melhores amigos ficam a vigiar quando... Ok. Não tendo mais perguntas, não está a ser. Ok, muito obrigada. Obrigada.